A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 8 deste terceiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre assuntos relevantes e o tema da lição é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, escrito e comentado pelo pastor Douglas Batista. Na aula de hoje, lição de número 8, nós vamos trabalhar sobre o assunto transgênero. Que transexualidade é essa? Essa lição que vai cair no dia 20 de agosto e eu espero muito poder contribuir com você através dessa ministração. Você que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no canal, deixa teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, que Deus abençoe vocês. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal Janderson Nascimento. A gente está disponível também no Spotify, onde você pode encontrar os nossos recursos e pode achar também o nosso material. E você que é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo, para preparar a tua aula, eu tenho um recurso extraordinário que vai te abençoar, é o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço da minha aula, você encontra também o slide, onde você pode utilizar esse material em PowerPoint na tua ministração, na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, está disponível em uma assinatura trimestral. Quem se torna assinante do Facilita tem o benefício de receber alguns bônus, workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica e treinamento de evangelismo também. Muito bom, vale a pena, é só você analisar, a proposta está na descrição do vídeo e um comentário abaixo. Então vamos deixar de conversa e vamos então, para a glória de Deus, para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos adultos, tá? Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Essa lição, que é uma lição muito marcante, publicada pela editora CPAD, e é uma lição que vale muito a pena ser estudada porque ela traz temas aqui que são atuais. E, claro, apresenta uma frente apologética da própria igreja, é uma proposta escrita pelo pastor Douglas Batista. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre um assunto também muito atual no nosso tempo. Hoje nós vamos trabalhar sobre a transexualidade e vamos abordar isso à luz da palavra de Deus, com muita sabedoria, de forma ética e pastoral, para a tua edificação também. Essa lição que vai cair no dia 20 de agosto. Para você ministrar muito bem essa lição, você precisa apresentar as bases bíblicas que a lição oferece para você. Então vamos para o nosso momento de leitura bíblica. Na leitura bíblica é muito interessante você apresentar a proposta que a lição oferece. A primeira proposta está então no texto áureo, que se localiza em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vale a pena você ler esse texto junto com os teus alunos. A segunda está na verdade prática, você pode fazer essa leitura em sala de aula, na Escola Bíblica Dominical da tua igreja, vale muito a pena você fazer isso. E a leitura bíblica em classe se localiza hoje em Gênesis capítulo 2, versículo 7, depois versículos 18 ao 25. Você pode compartilhar esses versículos com os teus alunos se a tua leitura não for realizada congregacionalmente. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal do YouTube, Janderson Nascimento, no Spotify também. Toda segunda-feira às 18 horas é o encontro marcado da classe dos adultos, tá? Então toda segunda às 18 horas a gente já posta a aula para você aqui no YouTube, você pode acompanhar a gente, que Deus abençoe você. E toda segunda pela manhã, às 6 da manhã no Spotify, você já tem acesso ao nosso material para a glória de Deus. Então toda segunda eu te vejo por aqui. A lição de número 8, escrita e comentada pelo pastor Douglas Batista, apresenta então um desafio no nosso tempo.
uma realidade que está presente e fundamentada na sexualidade. E essa sexualidade presente no nosso tempo também busca como base essa ideia, essa convicção de transexualidade. A aula de hoje procura apresentar o nosso posicionamento cristão com muita sabedoria, apresentando o que a Bíblia fala, o que a Bíblia apresenta, como a Bíblia aponta essa ideia de transexualidade. É importante também destacarmos essa compreensão com você sobre o que é o transexualismo, também conhecido como transgeneridade, transtorno de identidade de gênero. Também é fundamental apresentar para você em sala de aula que essa compreensão aponta que é um sentimento de que o seu gênero biológico, genético, fisiológico não corresponde ao gênero ao qual a pessoa se identifica. Então, hoje nós vamos compreender com você a respeito desta ideia e desse posicionamento da transexualidade e como a Bíblia se posiciona contrária a esse tipo de posicionamento. É claro que vamos trabalhar isso com muita sabedoria com vocês. Também vamos apresentar para você o que são os transexuais ou os transgêneros, que geralmente se descrevem como se estivessem presos em um corpo que não corresponde, então, o seu verdadeiro gênero ao qual eles se identificam. À luz da palavra de Deus, nós vamos tentar apresentar para você, especialmente, o que a Bíblia fala sobre esse assunto também. Muitas pessoas que se dizem transgêneras procuram, então, a praticar essa ideia de investimento hormonal. Alguns passam por cirurgia de trocas de sexos para poder se corresponder ao gênero ao qual ele ou ela se identifica. Também, a Bíblia ela apresenta especialmente um posicionamento sobre esse assunto. É claro que nós vamos entender que em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar um versículo bíblico que vai falar contra a transexualidade. Mas a Bíblia ela aponta especialmente essa ideia e essa compreensão que as pessoas transgêneras apresentam, como se a pessoa estivesse presa em um corpo que não lhe corresponde, como algo então que precisa ser analisado no sentido especialmente de rejeitar o projeto de Deus, o plano de Deus, a criação de Deus. Também nós entendemos que esse conceito básico da nossa compreensão do gênero é que Deus criou apenas dois gêneros, homem e mulher, macho e fêmea. E isso está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Apesar do que toda a especulação moderna que existem procura então desconstruir essa ideia de gênero ao qual nós defendemos como cristãos, o nosso posicionamento a partir da Bíblia. E a Bíblia ela vai apresentar exatamente essa perspectiva. O mais próximo que a Bíblia então chega a mencionar a respeito da transexualidade, já que não tem um versículo específico que fala sobre o assunto, mas ela chega a apresentar de forma mais próxima, são as suas condenações a respeito da homossexualidade. Então, essa perspectiva do transgênero, da transexualidade, ela está muito próxima a essa perspectiva homossexual. E a Bíblia ela apresenta um posicionamento contrário à perspectiva da homossexualidade. Você vai ver isso em Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 32, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 ao 10. Também nós vamos perceber isso lá em Deuteronômio 22, versículo 5. Então, nós vamos compreender muito bem a respeito dessa compreensão que a Bíblia ela apresenta o seu posicionamento. A Bíblia descreve em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, literalmente, que homens afeminados, então, ou seja, pessoas que rejeitam o seu gênero pessoal que foi constituído por Deus e passam agora a buscar outro posicionamento, são pessoas então que estão praticando o pecado. Então a Bíblia trata isso como pecado de forma literal. Então nessa compreensão bíblica nós vamos entender especialmente de forma muito sábia com você como trabalhar isso,
como desenvolver isso em sala de aula, e eu espero muito que o Senhor possa te usar na palavra na escola bíblica dominical da tua igreja. E é claro também que nós não estamos condenando as pessoas que são transexuais. A Bíblia fala sobre essa questão da salvação para todos, do resgate. O que estamos combatendo é a prática do pecado. O pecado em si não agrada a Deus. Então, nosso posicionamento cristão, nós nos posicionamos contrários à prática do pecado. Existem pessoas que enfrentam essa realidade da transexualidade por causa de disfunção genética, de disfunção sexual, adotam a possibilidade da transexualidade pelo fato de não se sentir bem com o corpo que tem. Então, hoje nós vamos analisar com você essa perspectiva de forma muito clara. É claro que existem pessoas que abraçam a transexualidade por convicções filosóficas, por convicções psicológicas, por convicções espirituais, mas hoje nós vamos apresentar para você que Cristo tem toda a libertação. Cristo transforma verdadeiramente as pessoas para a vontade do seu reino. Em Cristo, nós vamos encontrar o poder do Espírito Santo por intermédio da fé que transforma vidas, libertando essas vidas do pecado. O pecado escraviza, o pecado confunde, o pecado cega, o pecado leva as pessoas a se afastarem de Deus. Então, nessa perspectiva bíblica de transformação, libertação, a própria Bíblia faz questão de dizer de forma muito clara que nós, em Cristo, somos lavados e remidos de todo o pecado. E em Cristo agora nós somos justificados em Jesus e por intermédio do Espírito Santo nós experimentamos uma nova vida. Isso está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Nessa esperança, nós vamos apresentar especialmente a nossa convicção bíblica sobre a pessoa se aceitar como é, nesse sentido de aceitar a vontade de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus e o perdão de Deus que está disponível para todo aquele que abraça o amor de Deus em seu coração. Se você está gostando dessa aula e se essa aula está falando com você, se você pode, deixe teu comentário aí e envie essa aula para mais alguém ser edificado em Jesus. Eu espero que o Senhor te abençoe de uma forma muito especial através dessa ministração. Vamos então para o primeiro ponto da aula de hoje. Neste primeiro ponto da lição, é muito interessante você fazer uma análise junto com os teus alunos, já que você está compreendendo com eles o que é a transexualidade. Você só não pode chegar em sala de aula e dizer diretamente, isso aqui é algo que a pessoa está endemoniada, isso aqui é algo que é causado pelo pecado. Não, não é nesse sentido que estamos trabalhando. Estamos trabalhando com você a compreensão, especialmente teológica e filosófica sobre esse assunto, trazendo para você uma abordagem bíblica sobre o assunto para que você possa ter base e explicar isso de forma coerente também com os teus alunos. Apresente os subtópicos que você vai trabalhar e o primeiro subtópico do primeiro ponto vai tratar com a gente sobre o seguinte argumento: a identidade de gênero. Segundo o pastor Douglas Batista, o comentarista da lição, o autor desse texto, ele trabalha de forma muito clara, a partir desse posicionamento que estamos trabalhando com você, o pensamento feminista. E a partir do pensamento feminista que nós trabalhamos na lição de número 7, nós percebemos que a identidade de gênero ela passa a ter ali o seu nascimento. A partir da compreensão da identidade de gênero, o pensamento feminista passa então a compartilhar essa identidade e descreve muito bem esse posicionamento a partir do século XX. E esse posicionamento passa agora a defender que as pessoas não nascem, especialmente sendo homem ou mulher. Esse posicionamento é construído, então, pela sociedade. E aí nasce essa ideia da identidade de gênero. A identidade de gênero está presente hoje também. Nós descrevemos isso para você na lição de número 7. O movimento feminista ele tem 3 ondas históricas. A posição
da identidade de gênero nasce a partir da segunda onda histórica da década de 50 para cá. E aí você vai perceber muito bem essa ideia dessa construção de outras identidades sexuais. E é a partir daí que vai surgir essa compreensão da transexualidade, onde as pessoas não se sentem bem com o corpo que têm, não se sentem bem com a identidade biológica que possui, com o sexo que possui, e passam agora a partir de uma construção social muito provocada e ensinada a partir dos movimentos feministas que têm o seu arcabouço aí no marxismo cultural, e agora passa a ganhar força também no nosso tempo. E nós vemos essa realidade hoje também presente. Também é fundamental nós observarmos que a Bíblia ela descreve que a prática homossexual, a relação entre pessoas do mesmo sexo, relacionada sexualmente ou romanticamente também, é uma prática que é contrária à orientação de Deus. Então, a própria Bíblia ela é contrária a esse tipo de posicionamento. E há textos sagrados que apresentam, então, um posicionamento contrário. Inclusive, um desses textos está em Levítico, capítulo 18, versículo 22. O outro texto está em Romanos, capítulo 1, versículos 21 até o versículo 27. Você vai ver esse posicionamento de forma muito clara nas Escrituras. Inclusive, esses textos são agora condenados por pessoas que seguem esse movimento, e algumas dessas pessoas lutam para retirar esses versículos da Sagrada Escritura e chegam a dizer que esses versículos eles estão desatualizados diante dessa realidade pós-moderna que nós vivemos sobre a transexualidade. Então hoje nós vamos tratar sobre esse assunto. Você precisa ter muita sabedoria para explicar isso em sala de aula, e a minha oração é que Deus te use de forma prática na palavra, em nome do Senhor Jesus. Vamos então para o segundo subtópico. Se eu estou te ajudando, se inscreve, deixa o likezinho também. O segundo subtópico trata então agora sobre outro argumento: cisgênero e transgênero. Vamos entender a respeito dessas duas realidades. Você precisa entender para explicar em sala de aula. Então vamos lá. Segundo o pastor Douglas Batista, ele faz questão de descrever a respeito desse estudo dos gêneros dois termos que são usados. Quem entra nessa realidade de pesquisar a respeito da transexualidade, dessa ideia de identidade de gêneros, passa então a descobrir que existem dois termos que são utilizados. O primeiro termo é cisgênero. O que é o cisgênero? Ele se refere a uma pessoa cujo gênero sexual se entra em concordância com o sexo de nascimento. Ou seja, uma pessoa cisgênera é uma pessoa que nasce homem e entende que é homem, uma pessoa que nasce mulher e entende que é mulher e se aceita como mulher. Eu e você, nós entramos nessa realidade de cisgênero. Agora, nós encontramos também outra perspectiva que o pastor Douglas apresenta, que é o transgênero, que é isso que nós estamos trabalhando. É uma pessoa que nasce e ela não se identifica com o sexo de nascimento. Então, essa realidade também está presente hoje. Essa característica da transgenerilidade também está presente no nosso tempo, e esse desejo, então, de mudar da realidade do sexo que a pessoa possui. Muitas dessas pessoas, então, trocam o seu sexo de nascimento através de cirurgias. Nessa perspectiva também, nós entendemos muito bem, especialmente à luz da palavra, a compreensão do posicionamento cristão, como Deus então nos abençoou, nos criou, trabalhou em nós e nos deu então esse livre acesso à sua presença. É claro que uma pessoa transgênera também é alvo do amor de Deus. O sangue de Jesus também foi vertido no Calvário para resgatar essa pessoa. O que é necessário? O arrependimento, a confissão dos pecados e uma nova vida agora em Cristo, que condiz então com a sua realidade estabelecida por Deus. Vamos observar isso de forma muito clara. O que é cisgênero? Cisgênero, ou homem cis, é aquele que se identifica com o sexo
de nascimento, ou seja, aquele sexo biológico que ele possui. Então, isso é um homem cis ou uma pessoa cisgênera. Isso cabe-se também até mesmo para as mulheres. Você vai perceber isso de forma muito clara nessa perspectiva. Nós vamos perceber que o homem é aquele que aceita a sua realidade como ele é. Ele é aquele que aceita então o propósito de Deus como lhe foi então concedido. Já a mulher cis é aquela mulher que aceita então a sua realidade como feminina. Ou seja, ela nasce, ela tem um sexo feminino e ela aceita esse gênero feminino e ela se comporta como mulher. Então, essa perspectiva é muito clara para a gente. É claro que foi estabelecido pela vontade de Deus a partir da nossa criação. Deus fez então macho e fêmea, homem e mulher. Não há outra realidade sexual aqui. Essa outra realidade sexual, como nós já estudamos na lição número 2, é uma distorção do pecado. Isso vem por causa da queda que nos afeta e também nos cega espiritualmente falando. Agora, vamos observar o que significa essa compreensão sobre transgênero. Você pode até tomar como nota isso. Se você não quiser anotar, está disponível no nosso material através da assinatura no Facilita EBD. Uma pessoa transgênero, ou seja, um homem trans, é um indivíduo que nasce em um sexo biológico, porém é uma pessoa que se sente presa com aquele sexo e agora ela busca então outra realidade para si. Isso também está presente no nosso tempo. Isso se cabe tanto para homem como para mulher. Ou seja, a pessoa nasce em um sexo e ela acha que aquele corpo que ela possui é uma prisão, que na realidade ela se identifica com outro sexo. Ela se comporta com outro sexo. Isso também está presente no nosso tempo. E aqui nós vemos exatamente uma construção social sendo apresentada no nosso dia a dia, tanto nos meios acadêmicos, tanto nos meios de mídia e comunicação. E agora nós precisamos então observar qual é o nosso posicionamento, como nós nos comportamos diante desses desafios também para anunciar o Evangelho e a palavra de Deus. Dentro dessa ideia de transgênero, há uma compreensão sobre esse guarda-chuva social. A pessoa nasce com o sexo biológico e ela procura agora fazer a transição social. E essa transição social é um comportamento que não condiz com o seu sexo de nascimento aqui. Contudo, nós entendemos que o ser humano ele é criado à imagem e semelhança de Deus. De forma perfeita, nós então fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso reflete também as características que o Senhor estabeleceu para mim, para você, para o teu aluno. Ser a imagem e semelhança de Deus significa que nós somos feitos para sermos parecidos com Deus. Ao mesmo tempo, nesse sentido de ter um relacionamento pessoal com outras pessoas. É claro também que, à luz da Bíblia, nós vamos ver uma passagem lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 ao 27, que Deus nos criou com o corpo de forma perfeita, com o espírito, com a alma, estabelecendo em nós todo o seu planejamento, todo o seu desejo, o seu amor também. Todas essas características refletem, então, que a vida humana ela é preciosa, que cada pessoa é preciosa, que cada pessoa pode ser alcançada pelo amor de Deus. Nesse sentido, eu também quero trazer uma palavra evangelística. Se você está, então, sendo guiado em uma compreensão que não condiz àquela que Deus estabeleceu para você, Cristo te ama, há tempo para o arrependimento. Se você já entrou nessas convicções, o amor de Deus também te alcança. O perdão de Deus é incomparável e a graça de Deus te restaura ao seu plano perfeito, que é o plano da salvação. E eu espero que essa palavra também possa te abençoar de forma muito especial e que Cristo reine na tua vida para a glória e honra do Senhor Jesus. Vamos agora para o terceiro subtópico neste primeiro ponto, que nós vamos trabalhar sobre o transgênero e a sexualidade. Conforme o pastor Douglas Batista, ele descreve que essa orientação sexual de uma pessoa que defende especialmente
essa ideia de gênero, essa ideia de não se identificar especialmente com a sua realidade sexual, é algo que está presente no nosso tempo e isso é causado por causa da distorção do pecado. O pecado ele acaba nos cegando. O próprio Paulo disse aos irmãos da igreja de Corinto que o Deus desse século cegou então o entendimento de muitas pessoas por causa do pecado. Nós podemos perceber que atualmente há uma realidade sexual confusa na sociedade. Há uma realidade sexual confusa no nosso tempo. Eu quero descrever aqui alguns posicionamentos que a sociedade apresenta nessas desconstruções sobre a identidade de gênero que nós entendemos como homem e mulher, macho e fêmea. Hoje existem diversas identidades, novas identidades sexuais. A primeira delas, e mais conhecida, é o homossexual ou homossexualismo, que é essa característica atribuída às pessoas, então, que são atraídas de forma física, emocional, de forma romântica também sexual, por pessoas do mesmo sexo. E pela Bíblia, isso é uma condenação em pecado em si. Ou seja, pela Bíblia nós vemos isso como algo que não agrada a Deus. Também nós encontramos outra visão sobre a sexualidade que está presente no nosso tempo e você pode anotar, que é conhecida como a bissexual. A bissexualidade é aquela atração romântica ou sexual voltada tanto para homens quanto para mulheres. Ou seja, a pessoa ela tem uma realidade sexual que ela sente uma atração por homens, se ele é um homem, ele sente atração por homens, mas ao mesmo tempo ele também sente por mulheres. E isso aqui é uma distorção do projeto de Deus. Pelas escrituras nós já entendemos isso. Então o bissexual, ele entra nesse conceito de pansexualidade. A pessoa tem relações sexuais com pessoas de diferentes sexos e para ele está tudo bem, mas para nós isso é pecado. A segunda realidade que nós vamos encontrar é essa que descrevemos para você sobre bissexualidade. Agora a terceira é a assexual, ou seja, a assexualidade é aquele aspecto então da falta total dessa condição de sexualidade. A pessoa não sente atração nenhuma, nem por homens, nem por mulheres. A pessoa ela se coloca como uma pessoa assexuada. Ela não se sente bem em ter um relacionamento com alguém. Então existe também essa realidade no nosso tempo. A outra realidade que eu quero descrever para você é a pansexual, que trabalha especialmente esse aspecto que eu acabei de explicar para você na bi, só que ela acaba agora expandindo isso. A pessoa, então, ela não tem limites para a sua prática sexual. É com homens, com mulheres, pode ser até mesmo com animais, porque essa ideia de pansexual, a pessoa se relaciona sexualmente, amorosamente, com diversos tipos de realidades presentes então no seu tempo. O termo não binário, ele é utilizado para pessoas que não se percebem como pertencentes exclusivamente de uma sexualidade. Então, o não binário é aquela pessoa que não se identifica especialmente com o seu gênero em uma expressão e agora ele não tem uma limitação para a sua prática sexual. Para ele, para ela, essa prática sexual pode ser realizada tanto como homem como mulher e essa prática ela pode ser realizada de forma assim onde a pessoa se sente bem. Nessa perspectiva, nós vamos entender que tudo isso está dentro desse guarda-chuva da transexualidade, tá? Então você percebe nessa compreensão que estamos defendendo com você, essa ideia da transexualidade, as novas sexualidades do nosso tempo, tudo isso está dentro de um guarda-chuva e esse guarda-chuva que só se expande apresenta assim compreensões distorcidas que são construídas pela sociedade, uma sociedade que agora está sendo guiada nessa ideia pós-moderna de desconstrução de valores convictos e agora passa a desconstruir, especialmente, diversas situações que nós já defendemos. Existem pessoas que procuram tratamentos psicológicos, tratamentos cirúrgicos também, para poder se identificar com o outro sexo ao qual ele não aceita o seu de nascimento, ou ela não aceita o seu de nascimento. Também é importante nós termos, então, especialmente essa compreensão,
que Deus criou a humanidade de forma perfeita, mas a queda, infelizmente, nos afetou. O pecado nos afetou. O pecado afetou a compreensão sobre a verdadeira sexualidade humana. Não brinque com isso. O pecado destrói vidas. O pecado distorce especialmente aquilo que a gente crê. O pecado, ele distorce especialmente aquilo que a pessoa então recebeu como uma dádiva do Senhor. O pecado distorce a visão, distorce o entendimento, distorce a sociedade. O próprio João disse: o mundo jaz no maligno. E essa compreensão do espírito da Babilônia que nós estamos trabalhando com você demonstra muito bem que o pecado leva as pessoas a se tornarem incapazes, então, de aceitar as bênçãos de Deus. Mas por intermédio da graça de Deus, por intermédio da bondade do Senhor, e isso é graça, Deus, sabendo que nós nos tornaríamos incapazes de reconhecer a sua glória, de reconhecer a sua salvação, ele enviou Jesus para nos resgatar. E em Jesus agora nós temos então a verdadeira compreensão da salvação, a verdadeira libertação. O que o transgênero ou a transexualidade defende? Que eles estão libertos dessas cadeias construídas pela sociedade. Nós não entendemos assim. A pessoa, quando entra por esse caminho, ela está sendo presa e aprisionada no pecado e se tornando escravas dessas cadeias impostas pela sociedade. A verdadeira libertação vem em reconhecer em Jesus. Quando nós, pecadores, reconhecemos a salvação, nós abrimos mão das nossas convicções e agora cremos em Cristo, e as nossas convicções são fundamentadas na palavra de Deus. O ser humano, ele é a imagem e semelhança de Deus. E Deus nos criou, então, para sermos santos, libertos, lavados e remidos, e aceitarmos a bondade de Deus e as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Eu espero muito que essa aula esteja edificando você. Se ela está e se você pode, deixe o comentário aí, porque me ajuda também, tá? Se você pode, nos siga nas nossas redes sociais, faça isso. E vamos então para o segundo ponto da lição. No segundo ponto da lição, nós vamos tratar sobre o seguinte argumento: reafirmando a visão bíblica de gênero. Neste segundo ponto da lição, é muito interessante você abrir para perguntas, mas ter sabedoria na hora de responder, especialmente antes de entrar no primeiro subtópico. Você, como professor da escola bíblica, precisa apresentar os subtópicos que você vai trabalhar para não fugir do assunto, tá? Para não se perder. Às vezes o professor ele inicia a aula, ele sai do assunto e nunca mais volta para ele. Cuidado com isso. Apresente os subtópicos e avance então para o primeiro subtópico do segundo ponto, que trata sobre a construção ou constituição biológica. De acordo com o pastor Douglas Batista, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017, ela faz questão de dizer que Deus ele criou o ser humano de forma muito clara em três substâncias: a substância física, que é o corpo, a alma e o espírito. Analisando essa substância do corpo, que é física, foi Deus que criou de forma perfeita. Para a Bíblia, então, Deus estabeleceu o sexo: homem e mulher, macho e fêmea. Então, nós entendemos isso como dádiva de Deus, como bênção de Deus. A Bíblia apresenta o relato da criação de forma muito simples e objetiva, tá? Em nenhum momento a Bíblia apresenta uma compreensão de oferecer, então, uma descrição científica da origem do homem. Em nenhum momento a Bíblia apresenta especialmente essa ideia de uma composição científica dentro do texto. Mas a Bíblia ela relata aquilo que aconteceu. E esses relatos bíblicos apresentam, então, o posicionamento daquilo que nós cremos. Em diferentes épocas, em diferentes períodos, a Bíblia Sagrada ela passa a ter essa realidade e ela passa, então, a ser fiel e continua como sendo palavra de Deus. Nesse sentido, então, em um resumo histórico, nós entendemos que Deus criou o ser humano para a sua glória,
para servi-lo e adorá-lo e ter um relacionamento com ele também. Segundo o relato da criação, em Gênesis capítulo 2, você pode pegar Gênesis 2 para descrever isso com os teus alunos, você vai perceber que Deus criou o ser humano, Deus criou o homem, formou o ser humano, o homem, do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Foi ele que criou o corpo do homem e soprou sobre ele o espírito de vida. Depois de criar Adão, Deus então criou a mulher a partir de Adão. Olha que coisa linda que nós temos aqui. Então, ao longo do capítulo 2 de Gênesis, nós vamos perceber que Deus criou o ser humano, tanto homem como mulher, à sua imagem e semelhança, de forma perfeita. E colocou eles para dominar sobre todos os animais. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Com bases nesses versículos de Gênesis capítulo 1, 26, 27 e 28, você vai perceber, especialmente nesses versículos, que Deus criou o ser humano para a sua glória. Então aqui entra a composição do corpo também. Deus criou a humanidade para a sua glória. O versículo descreve isso, a humanidade sendo a imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 26. Então você vai perceber que o homem originalmente foi criado à imagem de Deus. O objetivo da criação, especialmente do homem, é para a glória de Deus. Leia Isaías 43, versículo 7, 1 Coríntios 10, 31, Efésios 1, versículos 11 e 12. Então, Deus criou a humanidade especialmente para ter um relacionamento com Ele. E o que a sociedade pós-moderna defende hoje? Essa ideia da não existência de Deus, essa ideia de não ter um relacionamento com Deus, e aponta uma compreensão muito forte do antropocentrismo, nesse sentido de colocar o homem no centro, rejeitando então toda a existência do Senhor. À luz das Escrituras, nós entendemos que o homem é imagem e semelhança de Deus e foi Deus que criou com corpo, alma e espírito. Você pode ler João capítulo 4, versículo 24 também. Nas Escrituras, nós vamos perceber que essa imagem e semelhança do Senhor, e isso aqui engloba todos os seres viventes, como seres humanos, no sentido de homem, mulher, pessoas que aceitam, então, essa bondade de Deus, essa graça de Deus. Deus, então, compartilhou conosco atributos comunicáveis, como o amor, como sentimentos, como ter, então, um relacionamento de forma lógica, sensível, demonstrando as nossas emoções de forma racional, exercendo isso para a glória de Deus. Com base nesse conceito, é comum notar, especialmente, esse exemplo de sermos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, biblicamente falando, nós somos criados para a glória de Deus. O que o pecado vem? Ele vem distorcendo com a transexualidade. Essa nova realidade é uma compreensão para nós como pecado, tá? Isso é a realidade do pecado. É claro que eu quero deixar mais uma vez claro e frisar isso para você. Nós não estamos aqui dizendo que nós não amamos as pessoas homossexuais, transexuais, pessoas que seguem essa realidade da transexualidade. Não, nós oramos por elas, pedimos a bênção de Deus por elas, a compreensão da salvação para elas também, para que essas pessoas possam entender o que é a salvação de Jesus e se arrepender e ter um encontro com Cristo. O que condenamos é a prática do pecado que leva as pessoas ao inferno, e isso desagrada a Deus. Então a Igreja de Cristo precisa ter esse olhar de amor e restauração também. Avançando, vamos então para o segundo subtópico, que trata agora sobre a constituição moral do ser humano. Neste segundo subtópico, vamos trabalhar sobre essa ideia e perspectiva da constituição moral do ser humano. O pastor Douglas Batista descreve que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, e isso também é compartilhado no aspecto moral. Observe, por causa do pecado, esse aspecto moral foi afetado. Por causa da queda, nós fomos afetados espiritualmente e moralmente também, tá? E agora nós vamos entender, nessa perspectiva que somos criados à imagem e semelhança do Senhor,
que essa natureza bíblica, ou seja, essa compreensão bíblica também estabelecida para mim, para você também. A boa notícia é que a Bíblia nos traz a respeito da nossa condição de pecado e essa realidade que está presente no nosso tempo, o pecado que escraviza, é que em Cristo agora a nossa natureza que caiu pode ser restaurada. Em Jesus agora nós podemos ser restaurados. Romanos 8:29. Então, em Cristo, agora, a nossa compreensão moral pode voltar a ser uma imagem perfeita em Deus. Observe Colossenses, capítulo 1, versículo 15, Paulo escrevendo para os irmãos e dizendo que em Cristo, agora, nós temos esse privilégio da salvação, de nascer de novo e ser a imagem e semelhança do Senhor, e nele, através da sua justiça, termos então esse caminho de retidão. Efésios 4:24. Como cristão, nós entendemos que somos, então, a imagem e semelhança do Senhor. Em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo descreve agora que o cristão genuíno, ele se torna uma pessoa que se satisfaz com a bênção de Deus, com o seu corpo, com aquilo que possui, porque Deus, então, nos criou. Colossenses 3:10 descreve isso. Esse processo da restauração da imagem e semelhança de Deus foi constituído na cruz do Calvário. Em Jesus, nós somos resgatados de todo o pecado. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz que Cristo comprou para Deus todos os seres humanos, toda criatura. E agora nós somos comprados pelo sangue de Jesus. E em Cristo agora nós somos restaurados em Deus. E essa restauração vem por intermédio da salvação, arrependimento, confissão de pecados, nova vida, novo nascimento. E Deus tem esse plano para você também. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre a constituição da sexualidade. O terceiro subtópico da lição do segundo ponto, trabalhado pelo pastor Douglas Batista, demonstra que o plano divino para o sexo, então, é demonstrado nesse gênero que foi estabelecido por Deus. Não por uma construção social presente no nosso tempo, mas foi estabelecido pelo próprio Deus. E essa compreensão de forma biológica também precisa ser aceita por nós. A Bíblia descreve que Deus estabeleceu os seres humanos em um relacionamento heterossexual e monogâmico, tá? É importante você guardar isso também. O que é essa ideia de heterossexualidade? Vou explicar para você. A pessoa hétero é aquela que se sente atraída por pessoas de sexo oposto, ou seja, um homem que se sente atraído por uma mulher. Isso é heterossexualidade. Se casam e tem então um relacionamento sexual. Uma mulher que se sente atraída por um homem. Isso é heterossexualidade, tá? E essa defesa nós defendemos à luz da Bíblia. Então, essa heterossexualidade, essa ideia do ser hétero que se afirma especialmente no gênero que possui e no gênero biológico que possui também e se sente atraído por pessoas de sexo oposto. Um homem que se sente atraído por uma mulher que se sente atraída por um homem. E isso é importante ser destacado em sala de aula. Nós, cristãos, somos heterossexuais. Agora eu quero descrever para você o que é monogamia, ou seja, essa ideia de casamento monogâmico, tá? A monogamia é uma relação que é estabelecida somente com um parceiro. Isso quer dizer que a relação sexual é estabelecida somente com um parceiro, marido e mulher, ou uma parceira. Um homem que se casa tem um relacionamento com a sua esposa, em um casamento monogâmico. A relação sexual é somente dentro do casamento aqui, monogâmico. A mulher que se casa com o marido e tem relações sexuais somente com o seu marido. É nessa perspectiva que nós defendemos. Dentro do casamento, nós entendemos que o ser humano ele é criado como imagem e semelhança de Deus e defendemos essa realidade da heterossexualidade e da posição monogâmica em si dentro do casamento. Também, de acordo com o pastor Jamiel Lopes, ele diz que o casamento ele é uma instituição divina que foi estabelecido por Deus e o casamento foi estabelecido pelo próprio Deus, porém foi afetado pelo pecado. Hoje você percebe que por causa da queda há uma luta para a desconstrução do casamento, especialmente monogâmico e heterossexual. Hoje existem, já dentro desse arcabouço da transexualidade,
diversos posicionamentos sobre casamentos de pessoas do mesmo sexo, de pessoas até mesmo com animais, de pessoas até mesmo com objetos. Então, isso aqui traz uma disfunção da compreensão social em que as pessoas então estão inseridas. Também entendemos a partir de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, que o próprio Deus reconheceu que não era bom que o homem permanecesse só. E ele estabelece a criação da mulher para a glória de Deus, estabelecendo então uma família. Gênesis 2:24 confirma isso. Então, dentro da Bíblia, você vai perceber especialmente que o casamento ele tem uma responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de glorificar a Deus, de ter uma comunhão com seu parceiro ou parceira, de ter essa ideia de fraternidade, de amizade mesmo, de compartilhar sonhos entre si, de compartilhar uma fidelidade mútua, de ter uma reciprocidade e aceitando o plano original de Deus. Então, nós estamos entendendo isso à luz da palavra, já que a gente está trabalhando hoje sobre essa ideia de transexualidade. Para avançar, espero muito estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, contribui comigo também. Deixa o like, o comentário também me ajuda muito, tá? Se você pode fazer isso, eu vou te agradecer muito para a glória de Deus, porque nos ajuda a alcançar mais pessoas. O terceiro ponto da lição trata, então, sobre os efeitos da ideologia transgênero ou transgênera. Segundo o pastor Douglas Batista, agora no terceiro ponto, nós vamos já finalizar a lição. E ele vai trabalhar especialmente dessa compreensão que nós entendemos sobre a sexualidade, mas ao mesmo tempo o nosso posicionamento bíblico. E é importante você apresentar aqui os subtópicos que você vai trabalhar junto com os teus alunos antes de falar deles. E o primeiro subtópico trata então sobre essa ideia da depreciação da heterossexualidade, aquilo que nós defendemos, como eu acabei de explicar para você já no último subtópico do segundo ponto. Vamos então para ele para entender isso de forma muito clara. Segundo o pastor Douglas Batista, esse modelo de sexualidade apresentado pelas escrituras na sociedade pós-moderna passa a ser rejeitado, tá? O modelo que nós defendemos eu expliquei para você no subtópico passado, que é heterossexual e é dentro de um casamento também monogâmico, tá? Para ter relações sexuais conforme os padrões bíblicos aqui. O pastor Hernandes Dias Lopes, também comentando a respeito do nosso tempo, ele descreve que a sociedade ela está secularizada e insiste, então, nessa natureza do casamento homossexual. E é contrária a esse casamento heterossexual, que foi estabelecido pelo próprio Deus, ou seja, se colocando contrário ao posicionamento bíblico, tá? Deus instituiu o casamento com alguns critérios bem claros, se envolvem em todas as culturas, em todos os tempos, conforme a palavra de Deus. Primeiro, o casamento, como já apresentei para você, ele deve ser realizado heterossexualmente. Por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. A união aqui é heterossexual. Ela é proposital, criada por Deus, tem um plano nisso. O casamento é monogâmico, como eu expliquei para você. Ele é uma relação entre um homem e uma mulher, e os dois se tornam então uma só carne, e o sexo é puro, e ele apresenta aqui algo como a alegria e o amor debaixo das bênçãos de Deus. Então, algo que foi criado por Deus como bênção de Deus a partir do pecado, passa a ser distorcido, se torna confuso, e nós vemos isso hoje na realidade do nosso tempo. O Jamiel Lopes, ele comenta o seguinte: ele aborda que Deus ele instituiu então a família e estabeleceu princípios desse desenvolvimento familiar. E esses princípios desse desenvolvimento familiar entra aqui a constituição do marido, mulher e filhos, estabelecidos pela palavra de Deus em Efésios, capítulo 5, versículos 22 ao 33, capítulo 6, versículo 1 ao 4 também. Então, aqui nós vemos aqui atributos práticos que Deus estabeleceu para a própria família. Deus estabeleceu esses atributos conforme a sua vontade.
Nós percebemos hoje a forte influência da mídia, a forte influência da inversão de valores, isso está muito presente aqui no Brasil, você já percebeu isso, aonde a verdade passa a ser desconstruída e a mentira é colocada como se fosse verdade, aonde aquilo que é certo não é aceito e o que é errado passa a ser aceito, aonde aquilo que nós defendemos como valores morais passam a ser perseguidos e aquilo que não é valor moral, mas distorcido, que entra então nesse abraço da sociedade, passa a ser aceito. O Jamel Lopes descreve muito bem a respeito disso e nós precisamos ter uma base bíblica e um posicionamento bíblico sobre isso. E o posicionamento bíblico está conforme a palavra de Deus. Na família nós encontramos então o desempenho dos papéis. O homem é demonstrado na Bíblia como o cabeça do lar. Isso está em Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 33. A mulher é o corpo. Ela está ali justamente para ajudar a família, está junto com seu marido, Efésios 2, 22 ao 33. Os filhos são frutos desse relacionamento, Salmo 128, versículo 3. Aqui, esse gerenciamento do lar, a espiritualidade familiar também é constituída. E sobre esse assunto que nós estamos trabalhando, sobre essa compreensão de casamentos que são atribuídos a partir dessa ideia de transexualidade, o José Gonçalves comenta que em 2011 o Supremo Tribunal Federal aprovou no Brasil a união homoafetiva, ou seja, o núcleo familiar, que é contrário ao posicionamento cristão, onde defende que pessoas do mesmo sexo podem constituir família e ter o seu casamento. Então, nós estamos vendo a realidade no Brasil. É claro que nós precisamos apresentar o amor de Deus, a graça de Deus, a salvação. Porém, precisamos entender isso de forma muito clara, que essa realidade em que o pecado está inserido em todas as áreas da sociedade está presente no nosso tempo e nós precisamos defender o que a Bíblia diz e permanecer firmes em Jesus, porque a qualquer hora Cristo virá e nós seremos arrebatados desse mundo. Avançando, vamos então para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre a construção de narrativas. Para o pastor Douglas Batista, essa compreensão da construção de narrativas também está presente no nosso tempo. Militantes trans alegam essa ideia de subjetividade, onde o homem não se sente homem, mas na realidade pode se sentir mulher em diversos aspectos em si, rejeitando até mesmo os aspectos biológicos. Nessas construções, nós vemos então diversas distorções das condições morais e distorções, especialmente, que se colocam contrárias ao posicionamento fixo, tradicional, que é defendido pela sociedade, que era defendido pela sociedade e pelas escrituras também. O que é então uma pessoa trans nessa construção de narrativas? É uma pessoa que se sente diferente da composição biológica que nasceu. Exemplo, se ele nasceu com sexo masculino, essa pessoa então se identifica agora, construído por uma sociedade, como uma pessoa que pode ser uma mulher. Nesse sentido, essa pessoa não se sente bem com o seu sexo de nascimento. Ao invés de ter o prazer nessa realidade que um menino tem, como jogar bola, brincar de carrinho, ter as suas relações de amizades em si com seus amigos, ela se sente mal nessa compreensão dessa realidade que ele está inserido. E essa compreensão sobre a transexualidade também está presente no nosso tempo. Exemplo, uma menina que nasce com sexo feminino não se sente como menina e se passa a se comportar agora como menino. Ela não adota a realidade de, por exemplo, brincar com os brinquedos femininos, de ter um relacionamento feminino, nesse sentido, então, de se comportar como menina, mas passa a se comportar como menino. Essa é uma compreensão que está presente no nosso tempo e é uma construção de narrativas, então. E aqui você vai perceber muito bem isso presente hoje em dia. Hoje em dia, isso está sendo demonstrado e cada vez mais você percebe muito bem essa propagação da transexualidade atingindo até mesmo as crianças. E nós, como cristãos, nós entendemos especialmente a importância de anunciar a palavra de Deus e anunciar a verdade do Evangelho para que as pessoas compreendam a verdade
ao invés de entrar por esses caminhos. Para fechar a aula, vamos então para o terceiro e último subtópico, que trata sobre o seguinte argumento: a linguagem neutra. Neste terceiro e último subtópico, nós vamos perceber também no nosso tempo uma forte iniciativa por diversos movimentos para poder trabalhar então essa compreensão da linguagem neutra. O pastor Douglas Batista apresenta então essa linguagem neutra defendida pelo movimento LGBTQIAPN+, que defende então essa ideia de terminologia neutra ou não binária, que passa a ser agora compartilhada especialmente por essa linguagem nas faculdades, por essa linguagem então no meio da sociedade, em movimentos sociais, até mesmo políticos também. Esses pronomes neutros passam a ser defendidos hoje em dia dessas chamadas não binárias, ou seja, você já não pode mais utilizar alguns pronomes, como por exemplo, eles, elas, mas agora você passa a utilizar o pronome elo, ile. Você passa agora a utilizar os pronomes elos, iles, ao invés de eles e elas. Isso traz uma confusão muito terrível nesse sentido, então, de entender essas terminologias. Também vamos entender que a língua portuguesa ela tenta se adaptar a esses conceitos e agora nós, como cristãos, também precisamos também entender o que a palavra de Deus diz, como é que a gente vai se comportar. A Bíblia ela apresenta que o ser humano é criado como homem, como mulher. A gente já sabe disso. Então, nós vamos continuar trabalhando essa visão de ele, ela, trabalhando então esse conceito, ao invés de trabalhar o conceito neutro, tá? Também vamos entender que essa comunidade que trabalha esse conceito é a comunidade LGBTQIA+, que procura, então, estabelecer isso na linguagem portuguesa, e nós, como cristãos, somos contrários a esse tipo de posicionamento. E eu espero que essa aula possa ter contribuído com você para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, se inscreve aqui no canal Janderson Nascimento. Também você pode nos acompanhar no Spotify, é só você procurar Pastor Janderson Nascimento. Acompanhe a gente também no Instagram, @Janderson Nascimento, @FacilitaEBD. Também a gente está nessa nova rede social, o Threads. Você pode nos acompanhar lá também. Postamos sempre novidades para você da Escola Bíblica Dominical, onde você pode conhecer esses assuntos e trabalhar com a gente para a glória de Deus. Não se esqueça, eu estou postando aula da classe dos adultos sempre na segunda-feira às 18 horas, aqui no YouTube, tá? No Spotify a partir das 6 da manhã, YouTube às 18 horas, você pode acompanhar a gente. Que Deus abençoe você. Se você estiver interessado no meu material, você pode ter acesso se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A proposta está no comentário do vídeo e também está em um comentário abaixo. Fica à vontade, que Deus abençoe sua vida para a glória de Deus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula em nome de Jesus. Agora, momento especial, momento de oração. Vamos orar juntos? Eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, por você que vai ministrar essa aula. Se você pode, deixa aqui um comentário se você tem um pedido de oração, se você quer aceitar Jesus, faça isso também. Vamos orar também por essas pessoas que precisam ser alcançadas por Cristo, que vivem essa realidade de transexualidade, para que o amor de Deus também seja assim poderoso sobre a vida deles, porque esse amor também alcança essas vidas para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor, diante da Tua presença, nós pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre a vida dos Teus servos que vão ministrar essa aula. Eu oro, Senhor, pelo Teu filho, pela Tua filha, que vai ministrar uma palavra na igreja. Que o Senhor use o Teu servo, a Tua serva de uma forma poderosa, que os alunos deles venham ser edificados pela ministração. Senhor, nós oramos também por essas pessoas, Senhor, que vivem essa realidade da transexualidade. Eu peço a bênção de Deus sobre eles, sobre ela, que Teu amor os alcance,
que essas pessoas possam encontrar o teu amor e ter a paz do Senhor Jesus, tendo encontro com a salvação. Assim nós oramos, te agradecendo em tudo, em nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos. A Igreja de Cristo, Império do Mal, pastor Douglas Batista, um grande amigo. Esse material é da editora CPAD, vale a pena você ter esse texto em mãos. Quero indicar para você também a Declaração de Fé da Bleia, das Assembleias de Deus, editora CPAD. Você acha isso aqui no site da CPAD, gente. Esses textos que eu estou indicando para você, vale muito a pena, tá? Também quero indicar para você o Ethos Pentecostal na Esfera Pública, também do Douglas Batista, editora CPAD, texto que vai te ajudar muito a ter um posicionamento cristão. Psicologia Pastoral do Jamiel Lopes, editora CPAD, material muito legal que traz um posicionamento pastoral e aconselhamento cristão também para os nossos queridos irmãos. Quero indicar para você esse texto John Stott, Um Cristão numa Sociedade Não Cristã, editora Thomas Nelson no Brasil. Vale a pena você procurar esse livro também para estudar. E indico para você o meu livro, Janderson Nascimento, A Doutrina do Pecado, editora Santorini. Você encontra no Amazon, Mercado Livre, no site da editora Santorini. Gente, que Deus abençoe sua vida. Eu te aguardo por aqui. Glória a Deus. Na próxima segunda-feira, onde eu vou trabalhar com vocês a lição de número 9, onde nós vamos entender uma visão bíblica sobre o corpo. Um beijo no teu coração e até a próxima segunda, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.